seja, deveríamos pensar forças anímicas é que Fernando Pessoa deixou à hora da morte. O que é que ele queria realizar e não realizou e que nos deixa nos seus textos e que nos deixa em forças subtis que ficam nos poemas, na mensagem, e que se nós trabalharmos e lermos com profundidade, nós podemos cumpri-las e, cumprindo-as, nós fazemos o próprio Fernando Pessoa ter mais luz e fazemos o próprio país e o próprio mundo ter mais ligação espiritual. E, de facto, toda a busca do Fernando Pessoa é uma busca, de certa forma, de uma imortalidade. Uma imortalidade, por um lado, a obra literária, e vai ser nessa que ele, de facto, se vai focalizar mais. E, ainda que ele não esperasse tanto, apesar de ter o anunciado Supra Camões na revista Nova Águia, logo em 1912, que viria e que era ele próprio, não é? Portanto, ele aí teve uma clara intuição, não é? Mas no fim da vida, com um pequeno reconhecimento, seja dos homens da geração da presença, o Gerrés, o Gaspar Simões e poucos mais, o Carlos Queiroz, que era um sobrinho da Ofélia, 20 anos mais novo e que de alguma forma foi um bocadinho, quase que também, um filho espiritual do Fernando Pessoa, mas à parte Boto, Ferreira Gomes, ou Leal, algumas pessoas, o reconhecimento não fazia pensar-se que iria tornar-se tão universal. Portanto, mas de facto aí ele atingiu a imortalidade. A outra busca é essa busca da consciência espiritual, de despertar a consciência espiritual, despertar mais o espírito e, numa expressão que ele utilizava, talhar o corpo espiritual. Talhar através da vida, através de um máximo de perfeição em todos os atos da vida, nomeadamente nos atos da vida superior, nós conseguirmos irmos adquirindo um corpo espiritual. O que é que significa esse corpo espiritual? E, no fundo, é este um dos segredos da iniciação. A iniciação é o iniciar de uma pessoa num caminho de intensificação da luz, num caminho de despertar do espírito, de despertar da tal consciência espiritual. E esta iniciação que o Fernando Pessoa vai procurar na sua vida, que ele vai escrever vários textos, vai escrever rituais, vai-se afirmar no fim da sua vida, naquele autotestamento ou na autobiográfica, iniciado nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal, diz ele. Depois diz que a posição religiosa dele é um cristão gnóstico. Esta iniciação é que iria desenvolver os sentidos espirituais. E eu vou ler-vos então aqui um textinho para usar as palavras dele, que é para não pensarem que sou eu que estou a tentar utilizar apenas as minhas ideias. Ele diz-nos assim: a iniciação comporta 3 tipos. Número 1. A conquista da consciência etérica para o devido contacto entre o astral e os sentidos. Número 2. A sublimação dos sentidos misticamente. Número 3. O conhecimento das coisas divinas, ou do lado divino das coisas. O que é que nós encontramos aqui? Vemos aqui algo que está em toda a obra do Fernando Pessoa constantemente, que é a conquista da consciência etérica e astral. Portanto, todo o tipo de sensacionismo, intercessionismo, metade dos poemas de Fernando Pessoa são explorações de alargamento de consciência e da sensação e de penetração no mundo das energias, dos sentimentos, de pensamentos, dos estados atmosféricos, tudo isto. E, portanto, é esse alargamento que tem uma frase maravilhosa que Fernando Pessoa utiliza a certa altura no livro Desassossego, que ela da próxima vez temos combinado ler isso, em que ele diz assim: eu sou do tamanho, a minha alma é do tamanho do que eu contemplo ou vejo. E então, portanto, a pessoa está lá no livro Desassossego, nessa parte, e ele então, ao fim da... Lembra-se dessa parte também?
sabe mais de cor algum bocadinho dessa frase. Mas ele então, ao fim do dia, chega, abre a janela, ele então, mais de uma vez nesse texto, que é um texto de quê? De 50 linhas ou 60, mais de uma vez ele repite, eu sou do tamanho do que vejo. Então ele está a ver as estrelas e vê uma luz distante e sente aquilo, e então ele sente que vai dormir mais descansado, porque sabe que, de facto, o tamanho dele é maior. Esta ideia da contemplação e da identidade entre o sujeito e o objeto é hoje algo que está também, esta conquista da consciência interna. Isto é algo também que a própria física quântica, física moderna, afirma, quando diz que o sujeito e o objeto, o observador influencia o objeto. E, portanto, nós estamos em constante interação com o que vemos e contemplamos. E há uma osmose mútua, há uma circulação de energias, e é para esta percepção e experiência de uma alma mundi, que é uma frase famosa também da tradição Rosa Cruz, e todas elas, a anima mundi, a alma mundo que a todos nos une, não é? E que, maximamente, foi também muito desenvolvida na frase de Jesus, quando ele diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. O que é que ele significa? Onde 2 ou 3 se reunirem no nome, ou se reunirem-se na vibração da unidade, do amor, da tal anima mundi, então eu estou presente. Eu, esse nível de vocês próprios. Eu, o espírito que está em vós próprios. Eu, o estado de amor, de unidade que circula em todos nós. E é essa experiência de ir fortificando o seu corpo espiritual por este tipo de experiências que vai levá-lo a dizer que ele era iniciado nos 3 graus menores e que para ele tinham também um sentido, um dos quais era ele conseguir controlar os seus desejos, vencer o amor da vida e o temor da morte e, finalmente, conseguir ultrapassar as limitações da sua personalidade e estar aberto à unidade e a uma capacidade de viver essa unidade. Sei que estás com vontade de intervir. Não estou, não. Eu vou passar, mas vou terminar aqui. Vou-te só dizer aqui mais uma última antes de passar. Isto são também frases muito importantes do Fernando Pessoa e que já agora fica aqui também dito, que é para marcar que neste caminho de talhar o corpo espiritual há uma parte muito importante. Na tradição indiana é chamada mumuksha, que é chamada aspiração. Aspiração à luz, aspiração a Deus. E que Fernando Pessoa também diz no livro Desassossego que tipo de satisfações e de presentes superficiais e exteriores são dados às pessoas que lhes matam a aspiração de conhecer a verdade. E então diz-nos assim: ninguém está apto a receber a luz a não ser que espere pela luz e aspire a ela. Se ele está contente com a expectativa das trevas, então que as trevas esteja com ele, que está contente com ela. A treva é o que ele tem e não pode esperar nada se está contente com o que tem. Isto é importante porque a chama, quando nós acordamos de noite, ou de volta e meia, quando estamos com fome, ou quando estamos inquietos, nós apelarmos ao Espírito, ou a Deus, fazemos algum tipo de prática respiratória, um bocado de oração, um bocado de silêncio, para nos abrirmos ao tal nível do eu superior, do anjo, do que nós quisermos chamar. E depois diz-nos assim: mas o verdadeiro sentido da iniciação é que este mundo visível em que vivemos é um símbolo e uma sombra. Que esta vida que conhecemos através dos sentidos é uma morte ou um adormecimento. Ou, por outras palavras, o que vemos é uma ilusão. E a iniciação é um expelir gradual e parcial desta ilusão. Isto é um tema que se repete em toda a obra de Fernando Pessoa sempre. A vida é sombra e sonho, esta vida é metade e tudo isto. E, de facto, o objetivo é que nós consigamos intensificar os nossos sentidos,
as nossas forças para conseguirmos ver verdadeiramente o mundo espiritual, a presença divina que está em cada um de nós, os corpos espirituais, a harmonia de todo o mundo e não estarmos tão dominados pela personalidade, pelas limitações e por tudo isso. E pronto, acho que não vou abusar mais da vossa paciência e tanto mais que há pessoas que poderão querer ainda dizer mais alguma coisa, além do Pedro Saraiva. Portanto, vamos dar a palavra a alguém que queira ainda dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta, senão passamos ao Pedro e o Pedro depois encerra, não é? Está bem. Isto pode ser 6, 6 e 10, 6 e 20, também não há uma regra obrigatória. Portanto, se alguém... Não toca a campainha no fim da aula. Não. Toca o violino, que é melhor. O violino é melhor.